Comecemos. Número 1. A túnica que despertou a inveja. E antes de falar com você sobre o poço, o Egito, o trono, deixe-me te levar ao lugar onde tudo começou. Uma túnica, apenas uma túnica. Existe um momento na vida de toda pessoa em que Deus decide te vestir com algo que o seu ambiente não estava preparado para ver. E você não buscou isso para provocar ninguém. Não saiu se exibindo. Não levantou a voz. Não empurrou os outros para subir. Simplesmente, Deus colocou algo sobre os seus ombros e de repente você começou a perceber olhares que antes não existiam. Aquela promoção que chegou para você depois de anos orando e a primeira pessoa que parou de falar com você foi sua irmã. Aquele ministério que começou a florescer e os que pior falaram foram os do próprio templo. Aquele casamento que Deus começou a restaurar e a amiga de toda a vida esfriou com você. Aquela nova paz que apareceu no seu rosto e alguém próximo a interpretou como orgulho, porque o favor de Deus nem sempre chega com aplausos. Muitas vezes chega com silêncios desconfortáveis. O que você celebra como bênção, outros podem enxergar como ameaça. E por isso, preciso te dizer algo desde o começo. Você não está louco. O que você sentiu foi real. Você não provocou nada, apenas vestiu aquilo que o Pai te deu. Em Gênesis 37:3 lemos: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque o havia tido na sua velhice, e fez para ele uma túnica de várias cores. Aquela túnica não era um simples detalhe bonito, não era roupa para ficar elegante em uma reunião de família. Era uma declaração pública. Era como se Jacó dissesse sem fazer discurso algum: este filho tem um lugar especial na minha casa. E quando o favor se torna visível, também se torna vulnerável. Quando Deus decide te vestir de favor, nem sempre ele faz isso em segredo. A túnica de José dizia algo que seus irmãos não estavam dispostos a aceitar. Eles não viram apenas tecido, viram preferência, viram destino, viram um sinal que confrontava as próprias feridas deles. E por isso a inveja não era realmente contra José, era contra aquilo que José representava. Porque muitas vezes quem te inveja não tem problema com você, tem problema com aquele que decidiu te abençoar. Gênesis 37:4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os irmãos, odiavam-no e não conseguiam falar com ele pacificamente. Que frase tão dura! Não conseguiam falar com ele pacificamente. Existem famílias onde o ambiente se quebra antes mesmo de alguém dizer alguma coisa. Existem mesas onde você chega e o gelo pode ser sentido. Existem cumprimentos que já não têm calor. Existem conversas em que cada palavra vem com uma ponta escondida. E talvez isso tenha acontecido com você. Você chegou com a sua túnica, com a sua mudança, com a sua cura, com a sua nova fase e de repente descobriu que alguns não conseguiam falar com você em paz. Não porque você tivesse feito algo errado, mas porque a sua benção tocou uma ferida que eles nunca levaram diante de Deus. A inveja familiar dói de um jeito diferente porque vem daqueles que deveriam te cobrir, não te expor. Dói porque você esperava abraço e encontrou comparação. Esperava celebração e encontrou suspeita. Esperava ouvir: Deus tem sido bom com você, mas escutou: você deve estar se achando melhor. E ainda existe algo mais doloroso: o silêncio daqueles que deveriam intervir. Gênesis 37:11 diz que Jacó guardava aquilo em seu coração, mas não vemos que ele tenha interrompido a infecção familiar a tempo. E existem feridas que infeccionam não por causa do que foi feito, mas por causa do que ninguém disse. O pai que viu e se calou. O pastor que entendeu e não interveio. O líder que sabia que estavam falando mal de você, mas preferiu não se envolver. Imagine uma túnica nova, de tecido fino, brilhando sob o sol. Você não a escolheu. Alguém que te ama colocou sobre você. Você aparece com ela na mesa da família. Não diz nada, não se exibe, apenas entra. E de repente, percebe os olhares, aquela pausa antes do cumprimento, aquele sorriso apertado, aquela conversa que para quando você aparece.
A túnica não atacou ninguém. Ela apenas estava sobre os seus ombros. Mas quando os outros ainda não vestiram a deles, ver a sua face com que se lembrem daquilo que nunca tiveram coragem de pedir a Deus. Essa túnica é você com o favor de Deus, e não atire por causa deles. Talvez você seja a única da sua família que rompeu um ciclo de pobreza e agora já não te convidam da mesma forma para os almoços do domingo. Talvez Deus tenha te tirado de uma tristeza onde sua irmã ainda está presa. E agora ela diz que você mudou. Talvez o seu marido tenha abandonado o álcool depois de anos e sua sogra já não te olha da mesma forma porque sente que perdeu um controle que antes tinha. Eu sei que você pensou que o problema era você. Repetiu 1000 vezes. O que foi que eu fiz de errado? A resposta é nada. Até quando você vai pedir perdão às pessoas pela bênção que Deus te deu? Hoje, identifique uma túnica que Deus colocou sobre você. Um favor, uma mudança, uma promoção, uma cura aberta. E diga ao Senhor em voz alta: eu não vou tirá-la. Foi o Senhor quem a colocou em mim. E se o inimigo sussurrar, a culpa é sua por olharem para você desse jeito, responda: essa túnica não fui eu quem costurou, foi meu pai quem me deu. Mas a inveja não fica apenas nos olhares. Ela cresce. E um dia, os mesmos que compartilham o seu sangue te levam ao campo e decidem te lançar no fundo. Número 2. A cisterna seca, quando os seus te jogaram no fundo. A inveja, quando não é confessada diante de Deus, procura um campo longe dos olhos do Pai. E ali, onde ninguém vê, ela se transforma em outra coisa. Existe um som que nunca se esquece, o som do fundo de uma cisterna seca quando você cai. Talvez para você não tenha sido uma cisterna. Foi uma ligação telefônica. Foi uma carta. Foi o momento exato em que você entrou em casa e descobriu que o seu irmão tinha ficado com a herança que pertencia aos dois. Foi aquela conversa em família onde todos já tinham decidido algo sobre você, mas ninguém teve coragem de olhar nos seus olhos. A traição íntima não é processada como outras feridas. Se um estranho te machuca, dói. Mas se quem te machuca é alguém que conhecia a sua mesa, a sua infância, as suas lágrimas, a sua forma de orar, a alma se confunde. Porque o agressor também era refúgio. A mesma pessoa para quem você corria quando estava quebrado foi a que acabou te empurrando para o fundo. E depois vem um silêncio muito particular. O silêncio de não saber para quem contar, porque a pessoa que te feriu era justamente aquela para quem você contava tudo. Por isso não é exagero que ainda doa, é coerente. Em Gênesis 37:24 lemos: e tomaram nu e o lançaram na cisterna. Porém a cisterna estava vazia, não havia água nela. A Bíblia não passa rápido por esse detalhe. A cisterna estava vazia, não havia água, não havia saída, não existia maneira de escapar. Apenas pedra, fundo, eco e escuridão. José não caiu nas mãos de inimigos desconhecidos. Caiu pelas mãos dos próprios irmãos. Aqueles que compartilhavam sangue com ele foram os mesmos que o lançaram ao lugar onde a sua voz já não podia mudar nada. Existem traições que procuram matar você por dentro. Não te matam de uma vez, mas te deixam em um lugar onde você começa a se perguntar se ainda tem valor, se Deus te vê, se alguém virá, se a sua história terminou ali. E então, Gênesis 37:25 diz algo duríssimo: e assentaram-se para comer pão. Enquanto José estava lá embaixo, eles comiam lá em cima. Enquanto ele gritava, eles continuavam vivendo normalmente. Enquanto ele mal conseguia respirar, eles repartiam o pão como se nada tivesse acontecido. Às vezes, a parte mais cruel da traição não é o ato. É a normalidade com que os traidores continuam vivendo depois. Você não dorme, você treme, você volta à cena uma vez após a outra. E eles comem, publicam fotos, sentam-se à mesa da família como se não tivessem deixado alguém no fundo. Mas quero te dizer algo. Deus não causou a sua cisterna. Deus não celebrou essa traição. Deus não aplaudiu o empurrão. Mas Deus vai te encontrar aí embaixo. Salmo 41:9 diz:
Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. A Bíblia conhece essa dor. Deus não fala sobre traição como alguém distante. Ele sabe o que significa que aquele que comia com você levante o calcanhar contra você. Imagine esse poço, profundo, de pedra, as paredes lisas, sem lugar para se agarrar. Você olha para cima e vê apenas um pequeno círculo de céu. Você grita e o eco devolve a sua própria voz como se zombasse de você. E de repente entende algo. Aqueles que podiam te ouvir escolheram não ouvir. Mas ali embaixo, naquela escuridão, existe algo que a cisterna não contou. Deus sempre ouviu melhor desde baixo do que desde cima. Os salmos não nasceram todos em palácios. Muitos nasceram em cavernas, perseguições, noites longas e fundos onde ninguém mais queria entrar. A sua cisterna não é a sua sepultura. É o lugar onde Deus começa a levantar uma versão de você que jamais teria nascido lá em cima. Talvez o seu próprio pai tenha acreditado na versão da sua irmã e não na sua, e até hoje nunca tenha olhado no seu rosto. Talvez a sua melhor amiga, aquela que batizou as suas filhas, tenha acabado sendo a outra mulher. Eu sei que você revisitou essa cena 1000 vezes procurando o que fez de errado. A resposta continua sendo a mesma. Não foi você. Até quando você vai continuar conversando com o eco de pessoas que já decidiram não te ouvir? Esta noite, antes de dormir, diga em voz alta: eu não me julguei aqui, mas aqui Deus me encontrou, e daqui Ele vai me tirar. Quando a lembrança da traição voltar, não pergunte novamente o que eu fiz de errado. Diga: Deus escuta melhor desde baixo. Faça isso, mesmo que a sua voz trema. Nas primeiras vezes, ela vai tremer, e tudo bem. Aquilo que te lançaram em uma cisterna seca, Ele está tirando para te colocar sentado em um trono. Mas a cisterna não foi o fim. O que veio depois foi pior de outra maneira. Colocaram um preço nele, 20 moedas de prata. Foi isso que custou a vida de um irmão. Número 3. Vendido por 20 peças, quando colocam um preço em você. E enquanto ele gritava da cisterna, a caravana chegou. E os irmãos olharam para o camelo, olharam para as mercadorias, olharam para os mercadores e pensaram em prata. Existem feridas que doem mais quando você descobre que alguém lucrou com a sua dor. Porque uma coisa é alguém te trair por fraqueza, medo ou confusão. Mas outra coisa completamente diferente é descobrir que alguém ganhou algo com a sua queda. Talvez aquele sócio tenha roubado o negócio que vocês construíram juntos e hoje apareça nas redes dizendo que Deus o abençoou. Talvez aquele parente tenha ficado com a propriedade da avó usando a sua assinatura, a sua confiança, o seu silêncio. Talvez aquela amiga tenha te traído porque conseguiu o cargo que seria seu. Talvez alguém tenha contado uma versão falsa da sua história e por causa disso ficou como vítima enquanto você ficou como culpado. Você não está amargurada por vê-lo subir. Está ferida por saber sobre o que ele subiu. Em Gênesis 37:28 lemos: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e levantaram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. E levaram José ao Egito. Olhe para essa cena devagar. José não saiu da cisterna livre. Saiu para ser vendido. Saiu do fundo, mas não em direção à casa do pai. Saiu para ser colocado nas mãos de estranhos. Tiraram-no de um poço e o entregaram a uma caravana. A traição mudou de forma. Primeiro foi queda, agora era comércio. 20 peças de prata. Não era uma fortuna. Não era o preço de um rei. Era o preço de um jovem escravo. E talvez isso tenha sido o que mais doeu. Não apenas o fato de terem vendido José, mas o fato de terem vendido por tão pouco. O gesto dói mais do que o valor. Saber que você valia aquilo para eles. Porque quando alguém transforma você em moeda, não rouba apenas dinheiro, posição ou tranquilidade. Tenta roubar a sua sensação de valor. Deixe em você uma pergunta queimando por dentro. Era isso que eu representava para eles? Uma troca, uma vantagem, uma oportunidade, uma assinatura, uma recomendação, um cargo, algumas moedas de prata?
Mas escute isto, eles colocaram um preço em você. Deus te deu valor e a diferença entre essas duas coisas vai definir o restante da sua história. Gênesis 37:27 mostra que Judá foi quem propôs a venda. Que proveito haverá em matarmos nosso irmão? E depois diz, vinde, vendamo-lo. Que frase tão dura! Que proveito haverá? A vida de um irmão transformada em cálculo, o sangue transformado em negócio, a dor transformada em lucro. Mas Deus ainda não tinha terminado com Judá. Anos depois, esse mesmo Judá ofereceria a própria vida por Benjamim, aquele que aprendeu a vender. Deus ensinaria a se entregar. E muitos anos depois, da linhagem de Judá viria Jesus, outro filho vendido por peças de prata. Mas essa venda, a pior traição da história, Deus transformou na cruz que abriu salvação para o mundo. Se Deus pode fazer isso com a venda de Cristo, o que você acha que Ele está fazendo com a sua? Não estou dizendo que foi certo. Não estou dizendo que não doeu. Não estou dizendo que o traidor está justificado. Estou dizendo que Deus é tão grande que pode pegar até mesmo o negócio sujo dos outros e transformá-lo em um caminho que eles jamais imaginaram. Salmo 37:5-7 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. José não pôde negociar o próprio preço, não pôde discutir com os mercadores, não pôde dizer, eu valho mais. Arrastaram-no, colocaram-no sobre o camelo, venderam-no. E você também não vai conseguir se defender de cada preço que colocaram em você. Nem sempre poderá explicar quanto valia. Nem sempre poderá provar o quanto entregou. Nem sempre conseguirá fazer os outros reconhecerem o que fizeram com você. Mas o preço do mercado não determina o valor do céu. Imagine o som. 20 moedas caindo na palma da mão de um irmão. Um tilintar metálico. Frio. Definitivo. Talvez José tenha ouvido esse som enquanto era colocado sobre o camelo. Talvez aquele tilintar tenha voltado à memória dele muitas noites no Egito. Mas existe algo que eles não calcularam. Cada moeda que receberam por vendê-lo, Deus transformaria em um degrau rumo ao trono. O que tilintou contra ele naquele campo, um dia soaria diferente no palácio de Faraó. Quando aquele irmão ficou com a casa dos seus pais, usando a sua confiança. Quando aquela colega roubou o projeto em que você trabalhou por um ano inteiro. Quando aquela irmã da igreja inventou a fofoca exata para tirar de você o ministério que ela queria. Deus viu o negócio. Deus ouviu o tilintar. Deus sabe quanto doeu. E hoje o céu responde à sua pergunta. Não era você quem valia pouco. Eles não sabiam o que tinham nas mãos. Até quando você vai deixar que o preço colocado por pessoas cegas defina o quanto você vale diante do Deus que te formou? Hoje, identifique uma vez em que sentiu que alguém te usou. E diga a Deus em voz alta, tu sabes o preço que colocaram em mim. Hoje eu te entrego esse tilintar. Não vou mais contar as moedas. Tu vais contar os meus dias. Colocaram um preço em você, mas o preço do mercado não define o valor do céu. E antes de continuar, quero parar em algo que quase ninguém percebe nessa história. Entre todos aqueles irmãos, houve um que tentou salvá-lo, e quase ninguém fala dessa parte. Número 4. O aliado silencioso. Quando existe um Rúben que ninguém vê. Se hoje você perguntasse a José quantos irmãos o traíram, talvez ele responderia 10, mas o céu te corrigiria, apenas 9. Porque no meio daquele campo, entre vozes cheias de ódio, entre planos de morte, entre irmãos que já tinham decidido se livrar do rapaz da túnica, houve um que disse não. Um que não era perfeito. Um que também carregava história, culpa, feridas, erros, mas naquele momento tentou impedir o pior. O nome dele era Rúben. E talvez você tenha passado anos pensando que todos te abandonaram. E é verdade que muitos abandonaram. É verdade que houve pessoas que podiam falar e se calaram. Pessoas que podiam te defender e se esconderam. Pessoas que podiam estender a mão e preferiram olhar para o outro lado.
mas o céu guarda um registro que você nunca viu. E muitas vezes, no mesmo campo onde te traíram, Deus colocou um Rúben invisível. Você nunca esteve tão sozinho quanto sentiu. Em Gênesis 37, 21 ao 22 lemos: ouvindo isso, Rúben livrou-o das mãos deles e disse: não o matemos. Disse-lhes mais Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais as mãos sobre ele. Isto fez para o livrar das mãos deles e para o tornar a seu pai. Olhe bem para essa frase: para o tornar a seu pai. Rúben não queria destruir José. Rúben estava tentando ganhar tempo. Não tinha força suficiente para mudar todo o ambiente. Não conseguiu convencê-los a abraçar José. Não conseguiu impedir toda a traição, mas conseguiu evitar que o matassem naquele instante. E isso é importante. Rúben não era o irmão mais puro da história. Rúben já tinha falhado antes. Rúben carregava a própria vergonha. Não era um herói perfeito entrando ao som de música triunfal. Era um homem quebrantado tentando fazer a coisa certa no meio de uma família quebrada. Deus usa pessoas quebrantadas para salvar pessoas quebrantadas. Às vezes, o seu intercessor não foi o mais espiritual. Foi aquele que conhecia a dor. Foi a pessoa que, mesmo tendo suas próprias manchas, disse em segredo: não machuquem mais essa pessoa. Foi alguém que não conseguiu te tirar do processo, mas conseguiu impedir que o dano fosse ainda pior. Foi alguém que falou uma palavra, fez uma ligação, abriu uma porta, intercedeu em silêncio. E você nunca soube. Depois, Gênesis 37, 29 diz: voltando Rúben à cisterna, eis que José não estava na cisterna. Então, rasgou as suas vestes. Rúben voltou. Chegou tarde, sim, mas voltou. E quando não encontrou José, rasgou as suas vestes. Isso significa dor, isso significa angústia. Isso significa que enquanto outros talvez estivessem contando moedas, alguém estava se quebrando pelo que havia acontecido. Existem pessoas que rasgaram as vestes por sua causa e você nunca soube. Talvez José nunca tenha conhecido essa parte completa da história. Talvez durante anos tenha acreditado que todos eram iguais, mas a Bíblia registra isso. Por quê? Porque Deus quis que isso ficasse escrito, porque o céu não esquece quem intercedeu por você, mesmo que ninguém tenha te contado. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes esse livramento não parece uma saída imediata. Às vezes parece uma mão invisível, impedindo que a morte tenha a última palavra. Às vezes parece uma pessoa imperfeita dizendo uma frase que muda o desfecho. E acima de tudo isso, Hebreus 7:25 diz que Cristo vive sempre para interceder por aqueles que se aproximam de Deus. Antes mesmo de você saber como orar por si, Ele já intercedia. Antes de você conseguir colocar suas palavras em ordem, Ele já conhecia suas lágrimas. Antes de encontrar forças para dizer, me ajuda, Cristo já estava diante do Pai sustentando o seu nome. Imagine uma criança atravessando uma rua perigosa. Ela só olha para o chão, só pensa em chegar ao outro lado. Não sabe que, a poucos metros, existe alguém observando, pronto para correr se algo acontecer. Anos depois, já adulta, alguém mostra uma foto daquele momento e ali ela vê uma sombra protetora por perto, uma presença que nunca tinha percebido. A criança não sabia que estava acompanhada, mas estava. A sua vida está cheia de fotos assim que talvez você só vai entender do outro lado da eternidade. Aquela avó que já partiu e orava por você todas as noites sem nunca te dizer exatamente o que pedia. Aquela pessoa que te recomendou quando você acreditava que ninguém falava bem de você. Aquela vizinha que percebeu algo estranho e chamou alguém quando você não conseguia pedir ajuda. Aquele irmão da igreja que não conhecia toda a sua história, mas sentiu um peso no coração por você e orou. Irmãos amados, a solidão que você sentiu foi real para você, mas não foi toda a verdade de Deus sobre a sua história. Quantos Rubens indizíveis Deus tem tentado te mostrar,
e você ainda não deu nome a eles. Hoje, antes de dormir, faça uma pequena lista. Escreva: pessoas que talvez eu não tenha visto, mas Deus usou para que eu chegasse até aqui, mesmo que seja apenas uma. Comece com um nome. Agradeça a Deus por essa vida. E se essa pessoa ainda estiver viva, mande uma mensagem para ela esta semana. Você não precisa fazer um discurso longo. Apenas diga: obrigado por ter estado ali mesmo quando eu não entendia. Houve Rubens no seu campo. O céu se lembra deles mesmo que você não saiba os nomes. E ainda assim, mesmo sabendo que existiram intercessores, ficou uma ferida. E durante anos, essa ferida encontrou apenas uma forma de sair, em lágrimas que ninguém viu. Número 5. Vocos coro em silêncio, e isso não foi fraqueza. Se te dissessem que o segundo homem mais poderoso do Egito chorou 8 vezes, como você o imaginaria? Talvez não imaginasse assim. Porque às vezes pensamos que pessoas fortes não choram, que pessoas de fé suportam tudo, que aqueles que já perdoaram não voltam a se quebrar. Mas a Bíblia não esconde as lágrimas de José. Ela as deixa registradas para você. Talvez você esteja chorando agora mesmo enquanto vê este vídeo. Talvez enxugue o rosto rapidamente caso alguém entre. Talvez passe anos chorando no banho, no carro, no banheiro do trabalho, na cama quando todos já dormiram. Talvez repita para si mesmo: eu já deveria ter superado isso. E cada vez que volta a chorar, sente culpa, como se as suas lágrimas fossem prova de que a sua fé falhou. Mas hoje, quero te dar permissão. Permissão para chorar aquilo que você carrega. Mesmo que tenha acontecido há 5 anos, mesmo que tenha acontecido há 20, mesmo que todos pensem que já não deveria doer. Em Gênesis 42:24 lemos: e retirou-se deles e chorou. José estava diante dos irmãos. Já não era o jovem indefeso da cisterna. Já tinha autoridade, posição, roupas de governo, voz no Egito. Mas quando ouviu os irmãos falarem sobre o que haviam feito, precisou se afastar, não porque fosse fraco, mas porque a alma às vezes precisa de um quarto secreto para derramar aquilo que não consegue dizer diante de todos. E essa não foi a única vez. José chorou ao ouvir a confissão dos irmãos em Gênesis 42:24. Chorou ao ver Benjamim em Gênesis 43:30. Chorou ao se revelar em Gênesis 45:1 e 2, tão forte que toda a casa de Faraó ouviu. Chorou no pescoço de Benjamim em Gênesis 45:14. Chorou sobre cada irmão em Gênesis 45:15. Chorou no pescoço de Jacó em Gênesis 46:29. Chorou sobre o rosto do pai morto em Gênesis 51. E voltou a chorar em Gênesis 50:17, quando os irmãos, anos depois, ainda tinham medo da sua vingança. 8 vezes, o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó, chorando. A Bíblia registra isso para você. Isso significa que o choro repetido nem sempre é retrocesso. Às vezes é mais uma camada da alma vindo à luz. Às vezes você chora não porque não tenha sido curado, mas porque Deus está tocando uma parte mais profunda. O perdão não apaga a cicatriz, mas tira o ferrão dela. Perdoar não é deixar de chorar, é chorar sem ódio. E se você ainda precisa de permissão, olhe para Jesus. João 11:35 diz: Jesus chorou. A menor frase da Bíblia, mas uma das mais profundas. O Filho de Deus, diante da sepultura de um amigo, não ficou rígido para parecer forte. Chorou. E se Jesus chorou, as suas lágrimas não são fracasso, são semelhança de família. As lágrimas não são inimigas da fé, são a linguagem mais sincera dela. Salmo 56:8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus não desperdiça as suas lágrimas, não as trata como exagero, não as varre para debaixo de um tapete espiritual. Ele as conta, ele as guarda, dá a elas um lugar no seu livro. Imagine a cena. José manda todos os egípcios saírem, restam apenas os 11 irmãos. E então ele se quebra.
o homem do anel do rei, o administrador do trigo, aquele que tinha poder para alimentar nações, chora tão forte que o palácio inteiro ouve. Os soldados, os servos, os nobres, todos escutam o segundo homem do Egito chorando. E não existe vergonha nisso, porque quando alguém que suportou peso demais finalmente se quebra diante de Deus, isso não é fraqueza, é libertação. O seu choro guardado por anos não é rebeldia, é pressão acumulada de uma alma que sustentou mais do que deveria. Talvez você chore no carro antes de entrar em casa, porque lá dentro precisa ser forte. Talvez uma música no rádio te derrube e você nem saiba o motivo, mas a sua alma sabe. Talvez chore orando e depois peça desculpas a Deus por chorar, como se ele se cansasse de te ouvir. Mas Deus não te diz, já chega. Deus te diz, continue, eu estou te ouvindo. Eu sei que você aprendeu a chorar sem fazer barulho, que esconde o rosto quando alguém entra, que sorri na foto porque o que vão dizer. Mas até quando você vai pedir perdão por sentir aquilo que sente? Esta semana, uma vez encontre um lugar onde ninguém possa te ouvir. Feche a porta, coloque uma música suave ou permaneça em silêncio. E diga em voz alta, Pai, eu venho como José no seu aposento, venho chorar contigo. Core a ferida específica, sem enfeitá-la, sem tentar explicá-la de maneira bonita, sem sentir culpa. E quando terminar, diga, tu contaste as minhas lágrimas, eu descanso. As suas lágrimas não são rebeldia contra Deus, são a oração que Deus entende melhor. Hoje Deus te diz, filha, filho, eu contei cada lágrima que você derramou quando ninguém te via. Eu as guardei. Elas têm lugar no meu livro. Quando você pensava que chorava sozinho, eu estava com você, core tudo o que precisar. Eu não me canso, eu não vou embora. E é a partir dessas lágrimas, desse fundo, que começa uma nova parte da história. A parte em que José descobre que, embora estivesse no lugar errado, não estava na companhia errada. Deus estava ali. Número 6. Quando Deus está com você no lugar errado. José poderia ter desmoronado na casa de Potifar. Poderia ter desistido. Poderia ter dito, minha vida terminou no caminho para o Egito. Mas no meio do lugar mais errado da vida dele, existe uma frase que a Bíblia repete 4 vezes. 4. E essa frase muda tudo. Existe um lugar na sua vida agora mesmo onde você não queria estar. Você sabe qual é? Já o nomeou 1000 vezes. Talvez seja esse casamento onde já não existem risadas à mesa. Talvez seja esse país para o qual você precisou migrar, deixando para trás sua casa, sua família, seu idioma, seus domingos conhecidos. Talvez seja esse trabalho onde o seu chefe te humilha e você continua ali porque existem dívidas para pagar. Talvez seja a casa da sua avó para onde você precisou voltar depois do divórcio, sentindo que retrocedeu anos com apenas uma mala. E o lugar errado nem sempre é um lugar físico. Às vezes é uma fase, um relacionamento, um corpo doente, uma família que não sabe amar, uma temporada em que tudo dentro de você pergunta, Deus, por que eu ainda estou aqui? Não é falta de fé perguntar até quando, é humanidade. Em Gênesis 39, 2 lemos, o Senhor estava com José e ele veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Olhe bem para a frase, diz que ele estava na casa de um senhor egípcio. Escravo, longe do pai, longe da sua terra, longe de tudo o que conhecia, mas o Senhor estava com ele. E essa frase se repete em Gênesis 39. Deus estava com ele na casa de Potifar. Deus fazia prosperar tudo que suas mãos tocavam. Deus estava com ele na prisão. Deus lhe dava graça até mesmo atrás de portas fechadas. O lugar mudou, a presença não. Onde você acreditou que Deus tinha te deixado, talvez ali ele estivesse mais perto do que nunca, porque a presença de Deus nem sempre se anuncia com uma porta aberta. Às vezes ela se anuncia com uma força que você nem sabe de onde veio, com uma paz que aparece no meio do choro,
com uma canção que volta aos seus lábios quando você achava que já não conseguiria cantar. Gênesis 39:3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José prosperou como escravo, não porque o lugar fosse bonito, não porque a situação fosse justa, não porque Potifar merecesse tê-lo. José prosperou porque Deus estava com ele dentro daquele lugar. Deus não espera te tirar para começar a te usar. Ele te usa no mesmo barro onde você chora. E Gênesis 39:5 diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Que mistério tão grande! O escravo abençoava a casa do Senhor. O ferido levava favor para o lugar que não o merecia. O vendido carregava presença. A casa que o possuía acabava recebendo bênção por causa daquele que havia comprado. Talvez você não saiba, mas existem lugares que continuam de pé porque você está ali orando. Existem casas que têm paz porque você ainda intercede. Existem trabalhos que ainda não desmoronaram porque você carrega a presença de Deus em silêncio. Os lugares onde Deus te colocou estão sendo abençoados por sua causa, mesmo que ninguém perceba. Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não disse, eu não passarei pelo vale. Disse, tu estarás comigo. Essa é a diferença. Nem sempre se trata de evitar o vale. Às vezes se trata de descobrir que você não está caminhando sozinho dentro dele. Imagine uma cela pequena, sem janelas, apenas uma porta de ferro que ninguém abrirá hoje. Você se senta no chão e sabe que amanhã talvez seja igual. E depois de amanhã também. Mas de repente percebe algo. Debaixo da porta existe uma linha de luz. Não é muita, não ilumina toda a cela. Não abre a porta, mas está ali. E aquela linha te lembra que existe um sol do outro lado. Que o sol continua existindo, mesmo que você não consiga vê-lo inteiro. A presença de Deus no seu lugar errado é essa linha de luz. Talvez ainda não te tire dali, mas te lembra que o seu confinamento não é eterno. Quando você dirige para o trabalho, às 5 da manhã chorando, e de repente sente uma paz que não consegue explicar, essa paz é presença. Quando entra no hospital para visitar sua mãe doente, e antes de abrir a porta do quarto, sente que alguém caminha com você. Essa companhia não é imaginação. Quando está lavando a louça do divórcio, que nunca quis e começa a cantar o antigo louvor, chorando e cantando ao mesmo tempo, isso é Deus entrando pela porta de serviço. Talvez você ainda não tenha visto Deus te tirar daí, mas, se olhar com honestidade, vai encontrar momentos em que Ele entrou sem pedir permissão às suas circunstâncias. Em quantos lugares errados da sua vida Deus esteve com você e você estava tão ocupado pedindo para sair que não percebeu que Ele já tinha entrado. Hoje, antes de dormir, declare esta frase sobre o lugar onde você está. Tu estás aqui comigo, e enquanto tu estiveres, este lugar tem sentido. Eu vou parar de lutar contra o lugar e vou começar a te buscar dentro dele. Isso não é magia, é entrega, e a entrega muda a atmosfera dos lugares. O lugar errado onde Deus está com você é melhor do que o lugar perfeito onde ele nunca foi convidado. Mas mesmo sabendo que Deus estava com ele, José passou por algo que não esperava. A mulher do seu senhor o acusou de algo que ele nunca fez, e ninguém acreditou nele. Número 7. Acusada falsamente, e ninguém acreditou em você. Porque a presença de Deus com você não te poupa das acusações, ela te sustenta através delas. E José enfrentou a pior de todas. A mulher de Potifar apontou o dedo para ele, mentiu diante do marido, e um escravo estrangeiro não tinha como se defender. Existe um tipo de ferida muito particular. A ferida de quem foi acusado de algo que não fez e não conseguiu limpar o próprio nome. Talvez aquela fofoca tenha dito que você flertava com o marido de outra irmã da igreja, e isso nunca aconteceu. Talvez tenham dito que você roubou algo no trabalho, quando apenas organizava papéis.
Talvez sua cunhada tenha contado à família que você abandonou sua sogra doente, quando na verdade cuidou dela durante 3 anos em silêncio. A calúnia te tira algo profundo, o direito de ser visto como realmente é, porque uma mentira não apenas mancha o seu nome, ela também muda a forma como os outros olham para você. De repente você entra em um lugar e sente distância. Alguém que antes te abraçava agora apenas acena com a cabeça. Alguém que antes te mandava mensagens agora permanece em silêncio. E às vezes dói ainda mais perceber que as pessoas preferem acreditar na mentira, não porque ela seja verdade, mas porque é conveniente para elas. Você não está obcecada em limpar o seu nome. Está ferida porque alguém o manchou injustamente. Em Gênesis 39, 20 e 21 lemos: Tomou, pois, o Senhor de José e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele no cárcere. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. A Bíblia não registra uma defesa de José. Não vemos José gritando: isso não aconteceu. Não o vemos explicando, implorando, mostrando provas. Apenas vemos a acusação, a prisão e depois uma frase que sustenta tudo: o Senhor, porém, era com José. Às vezes a sua melhor defesa é deixar que Deus escreva a sentença. Existem momentos em que se defender apenas dá mais força à mentira. Porque quem já decidiu te ver como culpado, usará até mesmo as suas lágrimas como prova contra você. Se você chora, dirão que manipula. Se fica em silêncio, dirão que aceita a culpa. Se explica, dirão que se contradiz. Se vai embora, dirão que fugiu porque devia algo. Por isso, existem silêncios que não são fraqueza, são dignidade. José se calou, mas Deus não estava calado. José não conseguiu limpar o nome diante de Potifar, mas o nome dele já estava limpo diante do céu. E observe este detalhe: Potifar poderia tê-lo matado, mas não matou, mandou-o para a prisão, e não para qualquer prisão, mas para o lugar onde estavam os presos do rei. O que parecia uma sentença injusta também era um caminho escondido. Naquela prisão, José conheceria o copeiro, e através do copeiro, anos depois, chegaria diante de Faraó. O lugar mais injusto para onde te lançaram pode ser o atalho mais preciso que Deus estava desenhando. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Perceba isto. Não diz que nenhuma arma será formada. Diz que ela não prosperará. Haverá línguas, haverá julgamentos, haverá acusações, mas elas não terão a última palavra. A última palavra não pertence à fofoca, não pertence ao familiar que repetiu a mentira, não pertence ao líder que ouviu apenas uma versão da história. A última palavra pertence a Deus. Salmo 105, 17 ao 19 diz: adiante deles enviou um homem José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. José tinha correntes nos pés, mas Deus estava formando algo dentro dele. As correntes não eram o destino final. Eram a pedra onde Deus afiava o caráter dele. Cada elo que roçava seus tornozelos removia algo do jovem impulsivo e revelava o homem que um dia governaria com sabedoria. Carregar uma acusação falsa é como carregar uma mochila que você não arrumou. A mentira pesa, e pesa também o silêncio daqueles que sabiam a verdade e não falaram. Mas existe uma balança no céu onde o seu nome já se inclinou para a inocência. O que a terra não reconheceu, o céu já certificou. Eu sei que você ensaiou 1000 vezes a conversa em que finalmente deixariam você se explicar. Mas às vezes essa conversa nunca acontece. E ainda assim pode chegar uma liberdade maior. O dia em que você já não precisa que todos entendam para voltar a respirar. Quanto da sua paz você entregou a pessoas que já decidiram acreditar na mentira? Pegue a acusação mais pesada que você carregou.
Escreva em uma folha e acima dela coloque esta frase: esta acusação pertence ao julgamento de Deus, não ao meu. Depois, rasgue ou queime a folha com cuidado. É um gesto físico, mas a alma entende. Aquilo que você rompe com as mãos, Deus desfaz no invisível. E antes de continuar, se esta palavra está falando ao seu coração, deixe o seu gostei neste vídeo. Não é por mim, é para que esta mensagem alcance outra pessoa que agora mesmo está carregando uma acusação injusta e precisa lembrar que Deus ainda defende nomes em silêncio. E dentro daquela prisão injusta veio algo quase pior do que a própria prisão: uma promessa esquecida. Alguém prometeu a José que se lembraria dele e se esqueceu por mais 2 anos. Número 8. O esquecimento do copeiro. O silêncio que dói mais do que a prisão. Porque na prisão, José sonhou com a sua saída. E a saída tinha nome e sobrenome: o copeiro do rei. José interpretou o sonho dele e pediu apenas um favor: lembra-te de mim quando estiveres livre. E o copeiro saiu livre e se esqueceu. 2 anos, mais 2 anos. Existe uma dor que não aparece nas listas de dores: a dor de ser esquecido por alguém que prometeu se lembrar. Aquela pessoa que te disse: vou te indicar para o meu chefe, deixa eu ver o que posso fazer. E 7 meses se passaram sem uma ligação. Aquele pastor que prometeu te incluir na próxima equipe ministerial e 2 anos depois continua adiando. Aquele familiar que jurou: conte comigo quando precisar, e não atendeu no dia em que você ligou. O esquecimento humano machuca porque lembra o quanto às vezes você se sente invisível. Não dói apenas a promessa quebrada. Dói a pergunta que se instala no coração: eu sou tão insignificante assim que nem ocupei espaço na memória dele. E esperar mais 2 anos quando você já esperou demais quebra a alma de um jeito diferente. Não foi exagero você ter se sentido pequeno quando te esqueceram. Foi coerente. Em Gênesis 40:23 lemos: o copeiro mor, porém não se lembrou de José. Antes dele se esqueceu. A Bíblia diz 2 vezes na mesma frase: não se lembrou, dele se esqueceu. Como se o texto quisesse que você sentisse o peso. Não foi apenas distração. Não foi apenas agenda cheia. Foi esquecimento. José continuou na prisão enquanto o copeiro voltava ao palácio, voltava a servir vinho, voltava a ouvir conversas reais, voltava a viver como se nada tivesse acontecido. E José tinha pedido algo justo. Em Gênesis 40:14-15 ele disse: lembra-te, porém, de mim quando te for bem, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e também nada fiz aqui para que me pusessem nesta masmorra. Ele não pediu ouro, não pediu vingança, não pediu um trono. Pediu memória, pediu que alguém dissesse a verdade por ele. E até isso foi demais para o copeiro. Quando você pede pouco e ainda assim é ignorado, a dor pertence a outra categoria. Mas aqui entra uma verdade que no começo não se vê. O copeiro esqueceu porque era humano. Deus lembrou porque é pai. Aquele que esqueceu tinha acesso ao palácio, mas não tinha controle do tempo. Aquele que se lembrava em silêncio sabia exatamente quando a porta deveria se abrir. Se o copeiro tivesse falado antes, talvez José tivesse saído antes, mas não teria chegado no momento exato. Faraó ainda não teria tido o sonho. O Egito ainda não estaria pronto. A fome ainda não teria criado a necessidade para que José fosse levantado. O que José sentiu como esquecimento era Deus movendo o relógio para que tudo acontecesse no tempo perfeito. Isaías 49:15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que frase profunda! Eu não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe fale, ainda que o amigo fale, ainda que o líder fale, ainda que o copeiro fale, Deus não fale em memória. Imagine um calendário pendurado na parede, uma folha para cada mês, 12 folhas em um ano. E um dia você olha para ele e percebe que faz tempo que não vira a página. Não porque não queira, mas porque nada parece mudar.
É o mesmo dia repetido, a mesma espera, a mesma oração, a mesma pergunta, e você começa a acreditar que Deus também ficou preso naquela página. Mas um dia, sem aviso, algo se move. Uma ligação, uma porta, uma notícia, uma conversa inesperada. E você descobre que, enquanto olhava para uma página parada, Deus estava escrevendo em folhas que você não conseguia ver. O calendário não era o dele. Talvez você passe 9 anos esperando que limpem o seu nome daquela fofoca que percorreu toda a igreja. Talvez o seu marido esteja há anos prometendo mudar e você continua esperando porque ama. Talvez o seu pai tenha dito: no próximo Natal nós conversamos. E já se passaram 3 natais. Talvez você tenha se candidatado àquela vaga, aquele visto, aquela bolsa de estudos e ninguém responde. Eu sei que você aprendeu a não esperar demais. Disse isso para si mesmo como autoproteção. Eu não crio expectativa para não me decepcionar. Mas hoje quero te dizer algo diferente. Não coloque mais o seu resgate nas mãos humanas. Mas, por favor, não deixe de esperar em Deus. Em quantas mãos humanas você colocou um resgate que apenas Deus pode realizar? Esta semana, cada vez que sentir o peso daquele que te esqueceu, pare por 1 minuto, apenas 1. Respire e repita em voz baixa 3 vezes. Quem esqueceu é humano. Quem se lembra no tempo certo é Deus. Eu descanso na memória do céu. 1 minuto parece pouco, mas quando você repete isso toda vez que a lembrança volta, a sua fé começa a respirar novamente. Quem esqueceu é humano. Quem se lembra no tempo exato é Deus. E quando finalmente tiraram José da prisão, às pressas barbeando-o e vestindo-o, levaram-no diante de Faraó. E ali aconteceu algo que quase ninguém percebe. Faraó mudou o nome dele, tirou o seu nome e lhe deu outro. Número 9. Mudaram o teu nome, mas não a tua identidade. E aqui existe algo que passa muito rápido no texto e que a maioria não comenta. Faraó não apenas nomeou José como governador. Ele mudou o nome dele, vestiu-o de linho fino, deu-lhe uma esposa egípcia, fez de tudo para transformá-lo em alguém que já não fosse José. A vida tem uma maneira muito particular de mudar o teu nome. Ela não te diz isso abertamente. Vai impondo etiquetas até que um dia você acaba acreditando que aquele é o seu novo nome. Você se chamava esposa amada e desde o divórcio te chamam de a divorciada. Você se chamava o filho brilhante e desde que o negócio fracassou te chamam de o que perdeu tudo. Você se chamava a cristã exemplar e desde aquela queda te chamam de a que não se cuidou. Você se chamava mãe e desde que o seu filho foi para a rua, alguns te chamam de a que não soube criá-lo. E essas etiquetas não são apenas palavras, são como sentenças assinadas sobre a sua cabeça. No começo, você as rejeita, depois as escuta demais. E um dia, sem perceber, já não apenas as ouve do lado de fora, começa a repeti-las dentro de si. Você não está louco por sentir que às vezes já não sabe quem é. Há anos te chamam por nomes que não são seus. Em Gênesis 41:45 lemos: E Faraó chamou José pelo nome de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Omo. Faraó tentou vestir José completamente de Egito. Nome novo, roupa nova, anel novo, carruagem real, esposa egípcia, uma posição dentro do sistema. Todo o império parecia dizer: agora você é o que nós dizemos que é. Mas a Bíblia não se rende ao nome de Faraó. Capítulos depois, as Escrituras continuam chamando-o de José. Porque o império pode te dar um nome novo, mas o céu continua te chamando pelo teu verdadeiro nome. Isso é poderoso, porque o mundo pode te nomear pela tua queda, pelo teu divórcio, pela tua dívida, pela tua doença, pelo teu passado, pela tua vergonha, pelo teu erro mais público. Mas Deus não atualiza a tua identidade de acordo com o último boato. Deus te chama a partir daquilo que Ele formou em você,
antes que outros tocassem a tua história. José viveu no Egito, mas não se tornou egípcio por dentro. Estava no sistema, mas não pertencia ao sistema. Administrava o trigo do Egito, falava com Faraó, usava roupas de palácio, mas quando teve filhos, não lhes deu nomes para agradar o império. Deu-lhes nomes que falavam de Deus, Manassés e Efraim. Nomes que diziam: Deus me fez esquecer e Deus me fez frutificar. Estar no sistema não é o mesmo que ser do sistema. E existe um novo nome que realmente importa. Não o que a vergonha te impõe, não o que a família colocou em você, não o que as pessoas te deram depois da tua queda. Apocalipse 2,17 diz: Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O sistema te batizou com apelidos de fracasso, mas Deus tem uma pedra branca com o teu verdadeiro nome. Isaías 43:1 diz: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Escute essa frase. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Antes que a dor te desse um nome, Deus já havia te nomeado. Antes que as pessoas opinassem, Deus já tinha dito: tu és meu. A etiqueta que você repete em silêncio acaba se tornando a sua própria voz. Se você se chama de fracassado, o dia inteiro vai caminhar como fracassado, ainda que Deus te chama de filho, filha. Se você se chama de culpado quando Deus já te perdoou, vai viver em uma prisão que o sangue de Cristo já abriu. Por isso, a maior batalha nem sempre é contra aqueles que te etiquetaram. É contra o eco dessas etiquetas dentro da tua própria mente. Imagine a cena. Faraó tira o seu anel e o coloca no dedo de José. Vestem-no de linho fino, colocam um colar de ouro em seu pescoço, levam-no em uma carruagem real. Todo o Egito se inclina diante dele. Por fora, ele já não parece o rapaz vendido pelos irmãos. Parece outro homem, outra vida. Mas naquela noite, quando José tira o anel para dormir, olha para as próprias mãos, e debaixo do anel de Faraó ainda está a mão do rapaz que sonhou com feixes se inclinando. O anel mudou, o sangue correndo por baixo, não, e Deus não abençoou o nome que Faraó lhe deu. Deus abençoou José, que continuava ali, debaixo de tudo aquilo. Talvez todos no seu trabalho te chamem de senhora gerente, mas em casa, chorando, você ainda se sente como a menina que nunca recebeu um abraço do pai. Talvez todos na igreja te chamem de pastora, mas por dentro você repete para si mesma que é uma fraude. Talvez todos te conheçam como a mulher forte, mas você sabe que essa força às vezes é uma armadura que vestiu porque ninguém te ensinou a chorar acompanhada. Irmãos amados, a dor mais profunda não é quando os outros te chamam errado. É quando você deixou de se chamar como Deus te chama. Quantas vezes hoje você se chamou por um nome que Deus nunca te deu? Pegue uma folha. No lado esquerdo, escreva os nomes que o sistema colocou em você: a divorciada, o que perdeu tudo, a que não serve, o rejeitado. No lado direito, escreva o que Deus diz sobre você: filho amado, segundo 1 de João 3:1, mais que vencedor, segundo Romanos 8:37, geração eleita, segundo 1 de Pedro 2:9. Leia essa coluna da direita em voz alta todas as manhãs durante uma semana. As palavras que você pronuncia sobre si mesmo estão construindo ou destruindo coisas no invisível. Comece a construir. O sistema mudou o teu nome, o céu não. E mesmo com tudo isso, uma identidade intacta, com o favor restaurado, com o anel de Faraó no dedo, passaram-se 13 anos. 13, do poço ao trono. Por que Deus leva tanto tempo? Número 10. 30 anos, 13 de processor. Por que Deus leva o seu tempo? 13 anos. Foi esse o tempo entre os 17 anos de José, quando seus irmãos o venderam, e os 30 anos, quando esteve diante de Faraó. 13 anos de poço, casa alheia, prisão, esquecimento, e a pergunta mais humana que existe é: por que Deus não agiu antes?
Existe uma dor muito específica em quem espera há anos. Não é a dor do acontecimento, é a dor da duração. Talvez você esteja há 7 anos orando por aquele filho que foi embora. Talvez esteja há 12 anos naquele casamento onde a frieza não se quebra. Talvez esteja há 20 anos orando por aquele sonho e ainda não vê a porta se abrir. Talvez já tenha passado por 2 divórcios, vários recomeços quebrados, várias mudanças, várias perdas e ainda continue perguntando a Deus: para que serviu tudo isso? Porque a pergunta mais dolorosa da espera nem sempre é Deus pode, muitas vezes é quando, e quando o tempo se prolonga, você não duvida apenas da resposta. Às vezes começa a se perguntar se Deus ainda olha para você com amor. Não é falta de fé contar os dias, é humanidade. Em Gênesis 41:46 lemos: José era da idade de 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. 30 anos. A Bíblia marca a idade porque quer que entendamos o peso do processo. José tinha 17 anos quando foi vendido. Isso significa que houve 13 anos entre a túnica e o trono. 13 anos em que parecia que nada fazia sentido. 13 anos em que o sonho de Deus caminhava vestido de escravo. 13 anos em que o futuro governador do Egito parecia um homem esquecido por todos. E aqui está a verdade. Os anos não eram castigo, eram formação. O que Deus estava esculpindo em José não poderia ser feito em menos tempo. O José de 17 anos sonhava, mas ainda não sabia carregar o peso dos próprios sonhos. Falava das suas visões, mas nem sempre entendia a dor daqueles que o ouviam. Era amado, mas ainda não havia sido quebrantado. Era escolhido, mas ainda não estava pronto para administrar fome, poder, famílias, nações e perdão. O José de 30 anos era diferente, já não corria para contar os seus sonhos. Agora escutava os sonhos dos outros, já não buscava reconhecimento. Agora dizia diante de Faraó que a resposta vinha de Deus. A escuridão não destruiu o chamado dele, refinou-o. Aquilo que você chama de anos perdidos, Deus chama de escola impossível de ser pulada. Romanos 5, 3 e 4 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. A tribulação produziu algo em José. A prisão produziu algo. O esquecimento produziu algo. A espera produziu uma profundidade que o palácio jamais teria lhe dado. E Eclesiastes 3:1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mais adiante, Eclesiastes 3:11 acrescenta: Tudo fez formoso em seu tempo. Não diz no seu desespero, não diz na data que você marcou, diz no tempo dele. José não saiu antes, porque o Egito ainda não precisava do administrador do trigo. Faraó ainda não havia sonhado. A fome ainda não estava às portas. Se José tivesse saído 3 anos antes, talvez tivesse sido livre, mas não teria sido colocado no lugar onde poderia alimentar povos inteiros. A sua saída está sincronizada com uma fome que você ainda não consegue ver. Existem coisas que só se formam lentamente. Um fungo pode crescer em uma noite, mas não sustenta uma casa. Um carvalho leva anos, atravessa invernos, aprofunda raízes, suporta ventos e, quando chega a tempestade, continua de pé. Deus não está fazendo de você algo rápido para impressionar os outros. Está fazendo algo profundo para sustentar peso. Imagine 2 árvores plantadas no mesmo dia. Uma cresce em um lugar protegido, água medida, sombra perfeita. Nenhum vento. Em pouco tempo parece forte. A outra cresce ao relento, gadas secas, galhos dobrados pelas tempestades. Durante anos parece atrasada, mas então chega um furacão. A primeira se quebra em 1 hora, a segunda perde folhas, balança, estala, mas continua de pé. Por quê? Porque as suas raízes foram treinadas por aquilo que quase a destruiu. Os seus 13 anos não foram atraso, foram raízes profundas.
Quando você vê outros que se casaram depois de você e já têm casa, filhos, posição, enquanto você continua recomeçando do zero aos 45 anos. Quando leva 15 anos na mesma igreja, esperando uma porta ministerial que nunca chega. Quando já passaram 5 natais sem que o seu filho volte e a oração pelo retorno dele começa a soar repetitiva até na sua própria boca. Eu sei que você se comparou, eu sei que fez as contas, eu sei que chorou pensando: por que para os outros foi tão rápido e para mim tão lento? E a resposta não é porque Deus te ama menos. Talvez seja porque aquilo que você vai sustentar pesa mais. E se os anos que você chamou de perdidos forem justamente os mais importantes para a pessoa que você ainda está se tornando, hoje pegue uma folha. Faça 2 colunas. Na primeira, escreva: anos que chamei de perdidos. Na segunda, escreva: o que Deus me ensinou nesses anos que eu não poderia ter aprendido em nenhum outro lugar, mesmo que seja apenas uma coisa por fase. Escreva. Olhe para isso. Agradeça. Você não está reescrevendo o seu passado. Está descobrindo que Deus já estava escrevendo mais profundamente do que imaginava. Deus não perdeu nenhum dia. E, portanto, você também não. E quando José finalmente saiu, quando se casou, quando teve filhos, o primeiro filho nasceu e ele lhe deu um nome que é um poema inteiro sobre aquilo que Deus havia feito dentro dele. Chamou-o de Manassés. E esse nome vai mudar para sempre a maneira como você entende o perdão. Número 11. Manassés. Quando Deus te faz esquecer. Porque quando José finalmente encontrou paz, quando Faraó o nomeou governador, quando se casou, quando nasceu seu primeiro filho, José não lhe deu um nome egípcio, não lhe deu um nome de sucesso, não lhe deu um nome de palácio, deu-lhe um nome que era uma confissão espiritual inteira. Se te perguntassem que nome você daria ao filho que nasce depois dos anos mais difíceis da sua vida, o que responderia? José escolheu um nome que a maioria não entenderia. Talvez você passe anos repetindo a mesma cena. Você acorda e antes mesmo de se levantar, sua mente já começa a reproduzir o filme, o rosto de quem te traiu, as palavras exatas, o dia, a hora, a porta, a mensagem, a ligação. E você diz: Deus, quando isso vai sair da minha cabeça? E sente como se essa oração ficasse presa no teto. Mas existe um esquecimento que você pede e que nunca chega, porque não é o esquecimento que Deus dá. Talvez você peça para não lembrar de nada. Deus quer te dar algo mais profundo, lembrar sem ser governado por isso. Você não está falhando porque ainda se lembra. Continua lembrando porque sua alma ainda está aprendendo que Deus já tomou essa história em suas mãos. Em Gênesis 41:51 lemos: e José chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olhe para essa frase. Deus me fez esquecer. José não disse: eu consegui esquecer. Não disse: eu me forcei a superar. Não disse: já não me importo. Disse: Deus me fez, porque existem feridas que não se soltam apenas com força humana. Existem lembranças que não desaparecem só porque você quer apagá-las. Existem dores que somente Deus pode tocar sem te quebrar ainda mais. E isso é importante. José não esqueceu os fatos. Em Gênesis 45, quando se revela aos irmãos, ele ainda sabe exatamente o que aconteceu. Em Gênesis 50, volta a mencionar tudo novamente. Ele não perdeu a memória. Não apagou a história, não fingiu que a cisterna nunca existiu. Então, o que foi que ele esqueceu? Ele esqueceu o domínio daquela história sobre a sua alma. O esquecimento de Deus não apaga a sua memória, apaga o poder que a memória tinha sobre você. Você já não acorda sendo escravo daquela cena. Já não toma decisões a partir da voz de quem te feriu. Já não vive pagando aluguel na casa da dor. Filipenses 3,13 diz: uma coisa faço, esquecendo-me certamente das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecer em Deus não é negar que existiu um passado. É avançar para aquilo que está diante de você
até que o novo comece a ocupar mais espaço do que o antigo. Isaías 43, 18 e 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Deus não diz isso para te repreender por lembrar. Ele diz porque está fazendo algo novo que precisa do seu olhar disponível. Imagine uma cicatriz no seu braço, daquelas antigas. Se alguém te pergunta sobre ela, você lembra exatamente como aconteceu. A queda, o acidente, o sangue, o susto. Você consegue contar toda a história. Mas quando toca a cicatriz, já não dói como antes. A pele está fechada. A marca continua ali, mas já não sangra. Essa é a diferença. Antes, cada lembrança era uma ferida aberta. Agora, pela obra de Deus, pode se transformar em uma cicatriz fechada. Continua contando a história, mas já não manda no seu corpo, nas suas noites, na sua maneira de amar, na sua maneira de confiar. Manassés é isso, a cicatriz que conta a história, mas já não sangra. Talvez você passe anos evitando uma casa porque ali está alguém que te feriu. Talvez uma música te derrube porque era a música de quem foi embora. Talvez dezembro esteja chegando e você já comece a chorar porque esse mês te lembra o que perdeu. E você orou, clamou, tentou ser forte. Disse 1000 vezes: Senhor, eu não quero mais sentir isso. Hoje quero te dizer algo com ternura. Não é porque te falta fé, é porque Manassés ainda está nascendo na sua casa. Deus está preparando esse esquecimento que cura. É obra dele, não um espetáculo seu. É a mão dele, não a sua pressão. Pare de lutar para esquecer como quem briga contra uma porta fechada. Comece a viver diante de Deus. Comece a semear. Comece a respirar. Comece a receber o novo. E enquanto você vive, Deus vai apagando aos poucos a força do antigo. Quanto tempo mais você vai lutar para esquecer, quando Deus está apenas te pedindo para começar a viver? Pegue uma folha. Do lado esquerdo, escreva: Manassés, o que Deus está me ajudando a soltar para que isso deixe de me governar. E escreva o que vier, aquele rosto, aquela palavra, aquela cena, aquela data, aquele lugar. Não faça isso para reviver tudo. Faça para entregar. Quando terminar, diga em voz alta: Pai, isso já não governa minha casa. Hoje nasce Manassés. Depois, dobre o papel. Mas houve um segundo filho. E o segundo nome é ainda mais forte. Porque se Manassés é aquilo que Deus tira de você, Efraim é aquilo que Deus te dá justamente no lugar onde você chorou. Número 12. Efraim, frutífero na terra da sua aflição. Porque Manassés foi o que Deus lhe tirou. Mas alguns anos depois nasceu o segundo filho. E o nome que José escolheu, ali muda para sempre a forma como você lê a sua própria dor. Ele o chamou de Efraim. Existe uma frase que quase ninguém pronuncia, e provavelmente é uma das mais libertadoras de toda a Bíblia. Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Na terra. Não depois de sair, não quando tudo se resolveu, não quando voltou para Canaã, na terra, no chão, lá dentro. Talvez você esteja há anos adiando a sua vida, esperando o divórcio terminar, esperando seu filho voltar, esperando a doença ser curada, esperando alguém lhe pedir perdão, esperando para só então começar a viver. E claro que você espera. Há coisas que doem tanto que a pessoa pensa: quando isso passar, eu vou respirar. Mas Deus vem lhe dizer algo ainda mais radical. O fruto não espera o fim do inverno. Em Gênesis 41:52 lemos: E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso significa que o Egito continuava sendo Egito. José continuava longe de seu pai, continuava carregando a memória dos irmãos que o venderam, continuava vivendo em uma terra que não era sua. Mas agora, aquela mesma terra que antes parecia prisão, começou a produzir vida. A terra da sua aflição não é estéril, ela está grávida de propósito. Às vezes Deus não muda imediatamente a sua terra. Ele muda o significado da sua terra.
O mesmo lugar que antes você chamava de prisão, um dia começa a parecer jardim. A mesma fase que antes parecia castigo começa a mostrar fruto. A mesma história que você queria apagar começa a alimentar outras pessoas. Romanos 8:28 diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Não diz que todas as coisas foram boas. Não diz que a traição foi boa. Não diz que a doença foi boa. Diz que Deus pode fazer até isso cooperar para o bem quando entra em suas mãos. E Isaías 61:3 fala de dar aos aflitos glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Olha a troca: cinzas por glória, luto por alegria, angústia por veste. Isso é Efraim. Deus não nega cinzas, ele planta algo sobre elas. Manassés e Efraim não nasceram em Canaã, nasceram no Egito. Isso importa, porque aquilo que Deus vai gerar em você talvez não nasça quando tudo estiver perfeito. Vai nascer no meio desta terra dura, no meio desta temporada que você não escolheu, no meio desta mesa onde ainda faltam pessoas, no meio deste quarto onde você ainda chora. O seu Efraim carrega no sangue o inverno pelo qual você passou. Por isso, ele saberá aquecer aqueles que estão congelando. Há pessoas que passam pelo fogo e saem com menos vida, mas também há pessoas que passam pelo fogo com Deus e saem com mais compaixão, mais profundidade, mais ternura, mais autoridade para falar aos quebrados. Não porque o fogo fosse bom, mas porque Deus estava ali plantando algo que não teria nascido em terra confortável. Imagine uma calçada de cimento, cinza, dura, aparentemente morta. Um dia você passa e vê uma rachadura mínima, e naquela rachadura algo verde empurra para cima. Uma pequena folha, frágil, quase impossível. Você se pergunta: como algo cresceu aí? De onde tirou terra? De onde tirou água? Dias depois você passa novamente e agora há uma flor. Pequena, sim, mas viva. Ninguém a esperava ali. Ninguém apostava naquele lugar. E ainda assim, ali está ela, rompendo o cimento com uma beleza que não pede permissão. O seu Efraim é essa flor, vai nascer onde a lógica dizia que nada poderia nascer. E por isso será um dos milagres mais visíveis da sua história. Aquela mulher que, em meio ao câncer, começou a orar por outras pacientes. Aquele homem que perdeu um filho e agora sabe abraçar pais que atravessam o mesmo vale. Aquela irmã que, depois do divórcio, sentou-se com outras mulheres feridas e descobriu que sua dor era uma chave que abria uma porta que ninguém mais podia abrir. O que você chama de terra estéril, o céu chama de viveiro. E Deus já plantou algo dentro de você que vai alimentar pessoas que você ainda nem conhece. O que aconteceria se a sua maior dor fosse a matéria-prima do seu maior propósito? Agora, pegue a folha da sessão anterior. Do lado direito, escreva: Efraim, o fruto que Deus está fazendo nascer em mim, aqui mesmo, dentro desta dor. E escreva o que já começa a aparecer, mesmo que seja pequeno. Uma nova compaixão, uma oração mais profunda, uma pessoa que agora você pode ajudar, uma paciência que antes não tinha, uma sensibilidade para notar lágrimas que outros ignoram. A lista do lado esquerdo está se esvaziando, a do lado direito está se enchendo. Essa é a matemática do céu. Mas, antes de falar com você sobre o perdão, preciso lhe dizer algo importante. Porque quando os irmãos de José chegaram ao Egito, procurando comida, José não os abraçou imediatamente. José fez algo que quase ninguém prega. Ele os provou. E essa prova protege algo em você que você precisa ouvir hoje. Número 13. A prova antes do abraço, perdeu sim, confiança conquistada. Quando os irmãos chegaram ao Egito, José os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Não os abraçou, não abriu a casa de imediato. Ele os provou. Durante vários capítulos. Por quê? Preciso falar com você sobre algo que provavelmente carregou em silêncio. A pressão, muitas vezes religiosa,
de perdoar e se reconciliar com quem continua lhe machucando. Talvez um líder da sua igreja tenha dito: você precisa voltar, perdoar é restaurar. Talvez sua mãe diga: é seu irmão, temos que esquecer o que aconteceu. Convide ele de novo para casa. Talvez você tenha perdoado de verdade, orado, chorado, entregue a vingança nas mãos de Deus, mas não queira voltar a estar perto, e alguém fez você sentir que isso era pecado. Escute isto com o coração aberto. Você não falhou em perdoar porque colocou distância. Você aprendeu algo que José já sabia. Em Gênesis 44, 33 e 34, Judá diz: agora, pois, fique teu servo em lugar do jovem por servo de meu senhor, e que o jovem suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o jovem não for comigo, para que eu não veja o mal que sobrevirá a meu pai? Esse momento é enorme, porque este não é qualquer irmão falando, é Judá, o mesmo Judá que anos antes disse: que proveito teremos em matar nosso irmão? O mesmo que propôs vender José. Mas agora, diante de Benjamim, faz o contrário, já não entrega o irmão para salvar a si mesmo. Ele se oferece para salvar o irmão. Ali José vê evidência. José chorou antes. Em Gênesis 42, 24, afastou-se e chorou. Em Gênesis 43, 30, voltou a se emocionar ao ver Benjamim. Seu coração já havia sido tocado. Mas uma coisa é chorar por dentro, e outra, completamente diferente, é devolver acesso a quem destruiu você. José não se revelou imediatamente. Acusou-os de espiões. Pediu que trouxessem Benjamim. Ordenou que colocassem um copo de prata no saco do mais novo. Não era crueldade, era discernimento. A pergunta escondida por trás de cada prova era: eles ainda são os mesmos homens que me venderam. O perdão é do coração. A reconciliação precisa de evidência. Perdão e reconciliação não são sinônimos. O perdão você entrega diante de Deus. Solta o direito de se vingar. Deixa de viver acorrentada àquele que feriu você. Mas a reconciliação é construída entre dois. Requer verdade, requer fruto, requer arrependimento visível, requer tempo. E às vezes, mesmo que você perdoe, a reconciliação não é possível porque a outra pessoa continua sendo perigosa, manipuladora ou igual ao que era antes. Por isso, Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Não diz: pelas suas lágrimas os conhecereis. Não diz: pelas suas palavras bonitas os conhecereis. Diz: pelos seus frutos. E Provérbios 4,23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o seu coração não é endurecê-lo. É colocar porta naquilo que Deus pediu que você cuidasse. Você pode perdoar o abusador e não voltar para ele. Pode perdoar seu pai e não deixar seu filho sozinho com ele. Pode perdoar o pastor que machucou você e não voltar para aquela igreja. Isso não é ressentimento, isso é sabedoria. Imagine o copo de prata escondido no saco de Benjamim. Os irmãos saem carregados de grãos, acham que tudo terminou, mas são alcançados. Os sacos são revistados e o copo aparece onde ninguém esperava. Naquele momento, poderiam ter abandonado Benjamim como abandonaram José. Poderiam ter dito: má sorte que ele fique. Mas Judá se adianta e diz: eu fico no lugar dele. A prova revelou aquilo que as palavras não podiam demonstrar. Às vezes Deus permite copos de prata na sua vida. Situações que não destroem, mas revelam. Momentos em que se vê quem realmente mudou e quem apenas aprendeu a falar melhor. Momentos em que o fruto aparece ou a máscara cai. Eu sei que você carregou culpa por anos por algo que não é pecado. Você colocou distância para se proteger. E Deus abençoa essa distância. Você não errou, você se protegeu. E proteger-se não é egoísmo, é mordomia da vida que Ele lhe deu. Quantas vezes pediram que você voltasse ao lugar onde feriram você, chamando de amor aquilo que na verdade era manipulação? Esta semana, escreva uma carta para a pessoa que traiu você. Diga tudo, o que sentiu, o que perdeu,
o que ainda dói, mas não a envie. No final escreva: Pai, deixo isto na tua mesa de juízo. Eu não sou Deus. Depois rasgue o papel ou queime-o com cuidado. E pergunte ao Senhor: essa pessoa deu fruto verdadeiro ou apenas palavras? Perdoar é gratuito. A confiança é conquistada. E Deus não exige que você confunda as duas coisas. E quando José finalmente viu a mudança em Judá, quando soube que era seguro abrir a casa, aconteceu algo estremecedor. Mandou todos os egípcios saírem, e diante de seus 11 irmãos se quebrou. Chorou tão forte que o palácio inteiro ouviu. E disse 5 palavras que mudaram toda a história. Número 14. Eu sou José, vosso irmão, quando o perdão liberta quem perdoa. E quando José já teve certeza de que era o momento, quando viu que Judá havia mudado, que Benjamim estava seguro, que o coração de seus irmãos já não era o mesmo, ele não conseguiu mais se conter. E a Bíblia diz algo muito curioso: não podia conter-se. Existe um momento em toda a história de perdão em que algo dentro de você se quebra. Não quebra de forma ruim. Quebra como uma represa se rompe. Deixa sair aquilo que você passou anos segurando. E você descobre que carregar nunca foi sua força, era sua prisão. Talvez você tenha passado anos pensando que perdoar dá razão a quem machucou você. Que soltar é dizer: não aconteceu nada. Que deixar ir é trair a dor. Então continua carregando, porque uma parte de você acredita que enquanto carregar, está fazendo justiça. Mas o não perdão se disfarça de justiça e termina sendo veneno. Parece proteger o seu coração, mas em segredo o aprisiona. Parece manter viva a verdade, mas muitas vezes mantém vivo o agressor dentro de você. Você não foi fraco por ainda não ter perdoado. Você foi humano. E talvez hoje não seja o dia em que tudo se resolve, mas pode ser o dia em que a cela começa a se romper. Em Gênesis 45, 1-5 lemos: então José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair da minha presença a todos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram. E também a casa de Faraó o ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Veja a frase que quebra a corrente. Eu sou José. Não disse, eu sou o governador. Não disse, eu sou o segundo do Egito. Não disse, eu sou aquele que vocês venderam. Disse o seu nome. E depois disse, vosso irmão. O perdão começa a ser pronunciado quando você deixa de se apresentar pela sua ferida e começa a se apresentar pela sua identidade. José poderia ter se definido pela cisterna, pelas moedas, pela prisão, pelos anos perdidos. Mas naquele momento recuperou algo mais profundo. Ele não era apenas o homem ferido. Era José. Era irmão. Era filho. Era alguém que Deus sustentou em segredo durante anos e chorou em alta voz. O governador mais poderoso do Egito chorou tão forte que a casa de Faraó ouviu. Perdoar nem sempre é elegante. Às vezes é os gritos. Às vezes a voz treme. Às vezes o corpo não sabe como soltar aquilo que ficou apertado por tantos anos. Mas naquele choro, ele não estava apenas abraçando seus irmãos. Estava saindo de uma prisão interior. José não disse, não aconteceu nada. Não minimizou a traição, não apagou a maldade. Disse algo mais profundo. Vocês me venderam, mas Deus me enviou para a preservação da vida. Essa é a maturidade do perdão. Reconhecer a maldade humana e, ao mesmo tempo, enxergar que Deus foi maior do que a maldade. Perdoar não é dizer, não me feriram. É dizer, Deus foi maior que a ferida. Mateus 6, 14 e 15 diz, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
Jesus não fala do perdão como um adorno espiritual. Fala como uma porta necessária para que o coração não endureça por dentro. E Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Perdoar é parar de brincar de juiz, é entregar o caso à mesa de Deus. Enquanto você não perdoa, quem feriu você continua vivendo dentro de você sem pagar aluguel. Ocupa sua mente ao acordar, ocupa seu corpo quando você vê o nome dessa pessoa, ocupa suas noites quando não consegue dormir. Perdoar é despejá-la. Não é dizer, você tinha razão. É dizer, você já não mora na minha casa. Imagine o palácio. José manda todos saírem, ficam apenas ele e seus 11 irmãos. E ele se quebra. Através das paredes, os servos escutam. O choro percorre os corredores. Alguém chega até Faraó com a notícia. Mas o que o palácio não entendia, o céu via claramente. Uma cela invisível que José carregava havia anos estava desmoronando. Por fora, José já era livre fazia tempo. Por dentro, naquele dia ele saiu. Irmãos amados, o perdão não é dizer ao outro, você não me machucou. É dizer a Deus, eu não quero mais carregar isso. Tu és o juiz. Eu sou o liberto. Talvez essa pessoa já tenha morrido e nunca pediu perdão. Soltar não requer a permissão dela. Talvez essa pessoa ainda esteja viva e continue machucando. Você pode soltá-la no invisível e mantê-la longe no visível. Perdoar nem sempre abre uma porta para o outro. Às vezes fecha uma porta dentro de você. Quantos anos mais você vai continuar dando de graça para quem machucou você? Hoje, se puder, faça esta oração em voz alta. Pai, venho diante de ti com este peso. Há anos estou carregando isso. Hoje quero soltar. Não porque essa pessoa mereça meu perdão, mas porque eu preciso da minha liberdade. Eu não sou Deus. Tu és o juiz. Entrego essa pessoa à tua mesa. E a partir de hoje, declaro, ela já não tem poder sobre minha mente, sobre meu corpo, sobre minhas noites, em nome de Jesus. Amém. Perdoar não é dizer não doeu, é dizer já não me governa. E depois disso, anos mais tarde, quando seu pai Jacó já havia morrido, quando os irmãos voltaram a temer uma vingança tardia, José pronunciou as palavras que dão título a este vídeo. As palavras que o céu guardou por quase 4.000 anos, para que você as ouvisse hoje. Número 15. Vós intentastes o mal, mas Deus o transformou em bem. E aqui, finalmente, chegamos ao versículo que milhões já recitaram, mas poucos compreenderam com todo o seu peso. O versículo que só ganha sentido completo depois de ter percorrido tudo o que percorremos juntos hoje. Gênesis 50:20. Uma única linha. Uma das linhas mais densas de toda a Escritura. E eu vou lê-la bem devagar, porque cada palavra pesa. Você passou anos tentando encontrar sentido para o que aconteceu com você. Já fez essa pergunta 1000 vezes. Por que Deus permitiu isso? E talvez esteja há muito tempo esperando uma resposta que nunca chega. Hoje quero te dar algo melhor do que uma resposta fria. Quero te dar a leitura de Deus sobre a sua história. Em Gênesis 50, 19 e 20 lemos: E respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José começa dizendo: Acaso estou eu no lugar de Deus? Essa frase corta a vingança pela raiz. José tinha poder, tinha posição, tinha autoridade. Poderia fazê-los pagar anos de lágrimas em um só dia, mas entendeu algo que só aprende quem foi trabalhado por Deus em segredo. A justiça final não está nas minhas mãos. Depois ele diz: Vós intentastes o mal contra mim. Olhe isso com cuidado. José não disse: Não foi tão grave. Não disse: Já passou. Não vamos falar disso. Não disse: Talvez vocês não quisessem fazer isso. Ele disse: Intentastes o mal. Houve intenção,
houve dano, houve traição, houve maldade real. Deus primeiro confirma que houve maldade, sim. Depois declara que ele foi maior do que ela. E isso importa porque muitas vezes, quando alguém tenta te consolar, acaba diminuindo a sua ferida. Dizem, não pensa nisso. Dizem, tudo acontece por um motivo. Dizem, supere isso logo. Mas Deus não consola negando o que aconteceu. Deus consola pegando o que aconteceu em suas mãos e mostrando que aquilo não teve a última palavra. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aí está a matemática do céu. A maldade humana é real, o propósito divino também. Eles planejaram dano, mas Deus estava tecendo destino. Eles lançaram fios escuros, inveja, traição, preço, mentira, prisão, esquecimento. Mas Deus pegou esses fios e os entrelaçou com os dele. Favor na casa alheia, graça na prisão, sonhos revelados, trono no Egito, pão para o tempo da fome. Existem dois tecelões no tear da sua vida. Um trama o seu dano, o outro trama o seu destino. E o último fio não é colocado por quem te feriu, é colocado por Deus. Imagine um grande tear. De um lado estão os irmãos de José, tecendo raiva, ciúmes e traição. Eles acreditam que estão formando uma corda para enforcar o futuro dele. Mas do outro lado está Deus, em silêncio, pegando cada fio que eles lançam. O fio do poço, o fio das moedas, o fio da falsa acusação, o fio do copeiro que esqueceu. E quando no final o tear é revelado, não aparece uma corda de morte. Aparece um manto real. Aparece pão para famílias inteiras. A trama humana produzia morte. A trama divina a transformou em pão, porque José não termina dizendo apenas Deus o tornou em bem. Ele também diz para quê? Para conservar muita gente com vida. O propósito era maior do que José. A dor dele não terminou apenas em restauração pessoal, terminou em alimento para outros, terminou em vidas preservadas, terminou em uma mesa onde o vendido sustentou aqueles que o venderam. A sua história não termina na cisterna, não termina na prisão, não termina na noite em que ninguém acreditou em você, não termina na página parada do calendário. Se Deus tem a última costura, a sua história termina dando pão. Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas foram boas. Diz que Deus pode fazer com que todas sirvam para um bem maior quando estão em suas mãos. E Gênesis 50:21 acrescenta, agora, pois, não temais, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou ao coração deles. Que final poderoso! José não apenas perdoou, sustentou, consolou, falou ao coração. O ferido terminou sendo mesa. Essa mãe que criou os filhos sozinha depois do abandono e hoje sustenta outras mães sozinhas. Esse homem que perdeu tudo em uma fraude e hoje aconselha outros para que não caiam onde ele caiu. Essa mulher que atravessou uma doença e agora acompanha outras com uma fé que aprendeu em meio às lágrimas. Isso é pão. Isso é Efraim amadurecido. Isso é Gênesis 50:20 caminhando na vida real. E se a sua história contada do outro lado do processo fosse o pão que alguém está esperando receber? Esta semana, identifique uma pessoa que esteja passando por algo parecido com o que você passou. Apenas uma. Ligue para ela, escreva para ela, visite-a, leve algo. Escute sem pregar. Apenas esteja ali. José foi elevado ao palácio para alimentar povos. A sua altura espiritual não é para que você a desfrute sozinho, é para entregar pão. Vós intentastes o mal, mas Deus o transformou em bem. E isso, exatamente isso, é o que está acontecendo com a sua história agora mesmo. No início, eu te pedi para imaginar o outro tecelão trabalhando. Agora, você já não precisa imaginar. Você o viu em José, na cisterna, na prisão,
em Manassés e Efraim, no choro que o palácio inteiro ouviu. Deus não justifica o que fizeram com você, Ele reescreve. A sua cisterna foi o seu berço. Os seus anos de espera foram escultura. Declare comigo. O que intentaram para o meu mal, Deus transforma em bem. A minha história termina em bem. Em nome de Jesus. Amém. Se isso te ajudou, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Deus te abençoe.